Você que quer aprender a utilizar um sistema de roteirização, então aqui... Não, aqui não. Eu não estou aqui para te ensinar a utilizar um sistema de roteirização. Eu estou aqui para te ensinar a roteirizar veículos. Eu estou aqui para te ensinar a utilizar isso antes disso. E aí você pode estar perguntando, mas quem é você para me ensinar isso? Calma, calma, calma. O meu nome é Fábio Cesar Matos, muito prazer. Eu trabalho há quase 10 anos com roteirização de veículos, com sistemas e sem sistemas, realizando implantações, provas de conceitos, análise de operações, análise de rotas, visitas a operações. Eu escrevi 2 livros, eu publiquei 2 livros sobre o tema de roteirização. Um é Rotas que dão lucro. Aqui eu abordo dentro da roteirização os assuntos de níveis de serviço, o que é roteirização e os elementos chaves para uma roteirização eficiente. E o meu segundo livro publicado é Rumo à Entrega Lucrativa. E aqui eu abordo a temática de motoristas, clientes e sistemas de roteirização. Eu sou mestrando em administração com foco em gestão das informações nas organizações. E eu quero te ensinar a roteirizar. Eu estou aqui para te mostrar o que eu construí e como eu quero te ensinar isso, tá? Eu construí o FCM Houghton Academy, que é um arcabouço de cursos, e eu quero apresentar para vocês o meu primeiro curso, que é o FCM Houghton Foundations, tá? É um curso com mais de 230 aulas, mais de 60 horas de aulas gravadas e mais de 250 horas de exercícios e materiais para você colocar em prática tudo que você está aprendendo. Além disso, eu tenho 4 bônus, que são materiais que eu utilizo em minhas consultorias, e uma ferramenta especial que eu quero que você conheça. Então, vamos lá para conhecer todas as minhas aulas e como elas funcionam. Vou passar rapidamente, eu quero te mostrar todas elas. Então, no meu primeiro módulo, que é nível de serviço, vamos entrar com aulas de boas-vindas, introdução, e aí vamos começar com nível de serviço na disponibilização da mercadoria no momento da venda, lembrando, tudo isso é relacionado à roteirização de veículos. A terceira aula, impactos diretos na roteirização de acordo com os SLAs prometidos. Depois a próxima aula é nível de serviço de fulfillment e expedição. Depois a próxima aula é impacto na modelagem e roteirização. Depois, impactos na roteirização se o produto não está pronto. Depois, impacto operacional do replanejamento nas rotas após o carregamento do veículo. Depois, produtos volumosos ou pesados, uma reorganização impossível no campo. Depois, motorista não é operador logístico. Depois, risco de avarias e perdas, bloqueio logístico nas docas. Depois, o terceiro nível, nível de serviço na última milha. Técnicas estratégias para garantia da entrega com alto nível de serviço, frota heterogênea e geozonas. Depois, a dicotomia entre a eficiência da carga e a acessibilidade urbana. Depois, tracking em tempo real e comunicação proativa. Políticas de reentrega, devolução e atendimento, políticas de reentregas, políticas de devolução, atendimento pós-entrega, né, suporte e falhas, categorias de nível de serviço, de entrega padrão, standard delivery, entrega expressa, express delivery, entrega no mesmo dia, que é o same-day delivery, entrega em horário agendado, retirada na loja, que é o click and collect, retirada em pontos de coleta, pick-up points, entrega por assinatura, entrega sob demanda, depois nível de serviço versus trade-offs, o equilíbrio estratégico entre satisfação e custo, depois o paradoxo da rapidez com eficiência, depois janelas de entregas mais restritas na roteirização logística, frota dedicada por região ou cliente, transporte especializado, né, refrigerado, baú ou baú isotérmico, roteiros adaptados para regiões difíceis, reentrega rápida em caso de ausência, mais centros de distribuição para encurtar distâncias, estoque avançado, tolerância zero a falhas, política 100% de SLA, atendimento em regiões remotas ou isoladas, atendimento noturno ou fora de horário comercial e o trade-off do nível de serviço versus custo de servir.
Todas essas aulas, todas essas 42 aulas estão dentro de níveis de serviço. O próximo módulo do meu curso é roteirização. Em roteirização, o que você vai aprender? A introdução estratégica, o que é roteirização, tipos de roteirização estática, fundamentos, aplicações e limitações, roteirização dinâmica, roteirização on the fly, roteirização híbrida, como construir uma roteirização com e sem sistemas. Aqui também a gente vai entrar na dinâmica de toda a cadeia de roteirização. Como visualizar os serviços, como georreferenciar os pontos de atendimento, que são os endereços dos seus clientes, como visualizar essas informações ou na tela de um sistema de roteirização, ou no Google Maps, no Bing Maps, qual a ferramenta que você está utilizando e quais são as estratégias e como realizar todo o processo de roteirização. Novamente, com e sem sistema de roteirização. Depois, na próxima aula, roteirização com sistema, né? TMS, RP, roteirizadores dedicados, roteirização sem sistema, Excel, papel e experiência, objetivos da roteirização, otimização de objetivo único, por que os objetivos únicos importam na prática da logística, objetivos hierárquicos, objetivos multicritério e falha no processo de roteirização da última milha. Esse é tudo que está dentro da parte de roteirização. O meu terceiro módulo são os elementos chaves para uma roteirização eficiente. O que você vai analisar em campo, em veículos, em operações, para você ter uma roteirização mais eficiente, dependendo do seu tipo de negócio, do seu tipo de produto, se é a last mile, se é first mile, se é middle mile, o que você entrega, como é a sua operação, tá? Vamos lá, introdução, estrutura rodoviária, o que analisar para uma roteirização eficiente, tipo de demanda de transporte, coleta dinâmica sob demanda, coleta não planejada ou oportunidade, não problemas de roteirização com incerteza, milk run, outros tipos relevantes de coleta na logística moderna, serviços alternativos e ou opcionais, cenário real, né, a planilha para aplicação prática, transporte ponto a ponto, pick-up and delivery, entregas ou fornecimento repetidos, curva de consumo, o famoso VMI, serviços compartilhados na roteirização, serviço multimodal e entrega combinada, roteirização com lucro e seleção de serviços, roteirização dinâmica versus estocástica, roteirização estocásticas, restrições dentro das rotas, né, o fator invisível que pode quebrar toda a lógica de roteirização, limite de distância ou tempo máximo da rota, reutilização do veículo na roteirização, janelas de tempo, tempo de viagem e serviços de espera na roteirização, tempo de viagem na roteirização, o intervalo que separa o planejamento da realidade, fatores que influenciam o tempo de viagem, a realidade oculta nas operações logísticas, rota fechada versus rota aberta, rota fechada, estrutura cíclica, controle operacional e desafios ocultos, os impactos operacionais no planejamento de rotas, retorno que redesenha toda a jornada, benefícios estratégicos da rota fechada, controle, eficiência e valor operacional, roteirização e tecnologia em rotas fechadas, aliança entre o algoritmo e a realidade operacional, limitações e riscos ocultos na rota fechada, o outro lado da moeda na padronização, rota aberta, flexibilidade operacional, autonomia logística e os novos paradigmas da última milha, rota aberta, definição técnica, riscos ocultos e estratégias para uma execução sustentável, estratégias recomendadas para a rota aberta, como converter liberdade em eficiência, engajamento do motorista e comportamento operacional, a fronteira humana da eficiência logística, benefícios estratégicos da rota aberta, inteligência operacional e expansão com eficácia, aumento da produtividade e da área de cobertura com rota aberta, flexibilidade operacional para entregas tardias, uma alavanca estratégica para operações de última milha, redução da infraestrutura e custos fixos no centro da distribuição, o efeito estrutural da rota aberta, alinhamento com modelos de trabalho terceirizados, a sinergia estrutural da rota aberta com a nova logística, percentual de redução de custos com jornadas de trabalho, maior engajamento com estratégias personalizadas. Aula 99, adoção facilitada de modelos híbridos, frota mista na rota aberta, equilíbrio estratégico entre eficiência e controle. Uma conclusão aqui, que é rota fechada versus rota aberta, o jogo logístico por trás das entregas.
Características da frota, né? A engenharia oculta por trás das decisões de roteirização, frota de depósito múltiplos, arquitetura logística avançada para uma malha inteligente, etapas de modelos para roteirização com frota multi-CD, heterogeneidade da frota, quando a diversidade logística deixa de ser um desafio e se torna uma vantagem competitiva, capacidade operacional na heterogeneidade da frota, a relação com o tempo disponível, o tempo como recurso escasso, a fronteira invisível da logística. E por que eu estou falando muito de tempo, pessoal? Porque às vezes o maior limitante das suas entregas não é a capacidade do veículo, é o tempo que você tem disponível e o tipo de cliente, o tipo de operação. Por quê? Porque não adianta você ter um veículo com uma capacidade de 5 toneladas se o tempo que ele tem para executar essas entregas e o tipo de cliente naquela rota, naquele dia, ele não consegue executar todas as entregas se você encher um caminhão. Então, vamos pensar comigo. Se, mesmo eu enchendo um caminhão, que é todo o espaço que ele tem, eu não consigo fazer todas as entregas porque não dá tempo, então a restrição não é a dimensão do veículo, não é o tamanho, não é o quanto que esse veículo consegue transportar, é o tempo. Concordam comigo? Se discordam, pode me falar. Próxima aula. Subutilização oculta, a capacidade que nunca se concretiza. A solução, planejar com base em tempo real. Custos fixos na frota, o peso invisível que define o jogo logístico. O que são custos fixos na frota? Custos variáveis da frota, o preço invisível do movimento. Custos variáveis na frota, a dinâmica silenciosa que molda a roteirização. Por que veículos menores têm maior custo logístico variável? Pergunta, isso é importante. Você tem que fazer o curso para conhecer. Eficiência de espaço e tempo comprometida, o custo invisível dos veículos pequenos na roteirização, e impacto das operações urbanas densas, consumo desproporcional por tonelada transportada, velocidade média, né, o compasso oculto da logística moderna, modelos com tempo assimétrico, impacto na janela de tempo, e uma conclusão, velocidade média, a métrica que decide o jogo invisível da logística. Modelagem e roteirização de veículos grandes, modelagem e roteirização de veículos grandes, né, uma abordagem estratégica e técnica, fatores chaves na modelagem de veículos grandes na roteirização, impactos estratégicos na roteirização de veículos grandes, estratégias avançadas de alocação na roteirização com veículos grandes, legislação e regulamentação, tecnologia de apoio, restrições entre rotas, né, inteligência coletiva na rodovia, na roteirização logística, restrições de recursos entre rotas, restrições de sincronização de rotas, sincronização de movimento, sincronização de carga, aplicações reais e de restrições e sincronizações logísticas, cruzamento de rotas entre a eficiência oculta e a percepção do caos. Cruzamento de rotas, gente, eu já tive muitos problemas com gestores que olhavam o mapa e olhavam rotas se cruzando. E eles falavam, não, mas isso não é eficiente e tudo. E eu abordo um tema que eu tive que estudar muito, que é como que o nosso cérebro reage às informações visuais. Isso impacta como você consegue ver essas rotas e por que que você, olhando rotas se entrelaçando, você acha que isso não é eficiente. Mas, porém, contudo, exclusivamente, tem vezes que realmente não é eficiente. É que eu mostro todas as ocasiões que o cruzamento de rotas pode ser desejado e até ser uma necessidade, e todas as vezes que o cruzamento de rotas realmente é uma ineficiência. E eu quero apresentar para vocês aprenderem isso. Depois, como reduzir a percepção da ineficiência no cruzamento de rotas, embalagens, como aliado invisível na logística, como conciliar a cubagem da embalagem à cubagem do veículo, estratégias para conciliar a cubagem da embalagem com a cubagem do veículo e os erros comuns no uso de embalagens na logística. Embalagem, um outro fator que muitas vezes é relegado, mas isso pode ser o fator de você realizar uma roteirização eficiente e não eficiente, por incrível que pareça. O quarto módulo é olhando o cliente na roteirização. O cliente importa muito, que é onde você vai entregar a ponta final, né? E aí vamos a uma introdução, impacto dos clientes na modelagem e roteirização, né? De pontos no mapa, variáveis estratégicas da malha logística, perfil do cliente, tempo de atendimento, problemas de endereço na logística, né? Que é a visão oculta da eficiência operacional,
impactos na modelagem e operação logística, validação e higienização dos endereços, clientes ausentes, principais impactos e problemas causados por clientes ausentes, boas práticas recomendadas para mitigar os clientes ausentes na logística de entregas e lockers e pontos de retirada como uma estratégia para vencer a ausência dos clientes. O quinto módulo é o motorista, é aquele cara que toca o seu cliente. É aquele cara que vai levar a percepção de valor para o teu cliente. É aquele cara que realmente vai fazer a sua operação aprender a ficar mais eficiente. Não adianta você ter o melhor sistema de roteirização do mundo, que ele precisa de informações de campo para aprender, se vocês não estão pegando essa informação do teu motorista, se os seus motoristas não estão externalizando o que está acontecendo em campo para você pegar essas informações e recalibrar o sistema de roteirização ou uma planilha ou o que quer que você utilize para melhorar dia após dia. Então, motorista como centro da entrega, roteirização, né, formação de carga e sequenciamento, roteirização otimizada, isso aqui tudo relacionado ao motorista. Horário fixo de saída e retorno do CD, impactos de horários fixos na roteirização, principais impactos na prática, estratégias para minimizar o impacto das janelas fixas na logística, o planejado versus realizado na logística, os impactos e desafios quando o motorista precisa assumir a correção da rota em tempo real, registro de entregas fora do local correto, informações necessárias para comprovar uma entrega no Brasil, problema, né, registro de entrega fora do local correto, caminhos para resolver o problema do registro de entrega fora do local correto, exigência e valorização do motorista. E aí, o primeiro pilar, eficiência operacional, porque a valorização do motorista é um diferencial estratégico na logística moderna. Segundo pilar, a experiência do cliente, o motorista como embaixador da sua marca na última milha ou na primeira milha. E a entrega molda a percepção da marca, o motorista como embaixador da experiência da sua operação. Depois, software de roteirização. Ah, Fábio, eu não utilizo software de roteirização. Tudo bem, uma hora a sua operação vai crescer, você vai precisar de um software. Muitas pessoas dizem que eu sou contra software de roteirização, e muito pelo contrário. Para uma eficiência máxima, você tem que utilizar um software, porque nenhuma cabeça, nenhum cérebro humano consegue fazer cálculos tão rápidos quanto um software de roteirização. Então aqui eu trago toda a minha experiência do que um software deve ter para cada tipo de operação e o que é mais eficiente. Nesse contexto, vamos muito além do traçado de rotas, o software como arquiteto da logística moderna, planejamento estratégico versus execução operacional na logística moderna, principais funcionalidades dos softwares de roteirização, casos de usos e perfis de empresas, quando vale a pena adotar um sistema de roteirização, perfis de empresas que mais se beneficiam com o sistema de roteirização, frota própria versus frota terceirizada, o que muda na roteirização e na estratégia logística utilizando um sistema de roteirização. Desafios e limitações da roteirização, o que ninguém quer enfrentar, mas todos precisam entender. Expectativas irreais, o perigo de acreditar que aperta-se um botão e pronto. E não é assim. Regras de negócio mal formuladas, resistência dos motoristas quando o planejamento não sai da planilha, boas práticas na implantação de roteirização, onde muitos erros e poucos acertam, regras claras de negócio, o norte estratégico da roteirização, treinamento da equipe, o elo humano por trás da inteligência logística, simulações e testes, o momento de ajustar a realidade, indicador de sucesso, medir para melhorar, roteirizador inteligente na prática, modos de roteirização adaptados à realidade, roteirização por agrupamento, roteirização dinâmica, roteirização multidiária, roteirização por carregamento, roteirização com carregamento no CD, roteirização multidiária, controle de horário de saída e turnos operacionais, criação e edição de regiões e zonas de atendimento, agrupamento inteligente de serviços, flexibilidade operacional e simulação, funções essenciais do app do motorista, apresentar diferentes opções de rota, rota mais rápida, quando o tempo vale mais que a distância, rota mais eficiente, a inteligência por trás do equilíbrio logístico, visualização clara de sequências de atendimento, visualização de trânsito em tempo real, reorganização inteligente da rota em campo, início de atendimento automático e rastreabilidade real, agrupamento inteligente de serviços por local, comunicação simples e funcional com a torre e o motorista como fonte de inteligência.
Basicamente, esse é todo o meu curso. E aí eu trago alguns bônus que eu quero entregar para vocês, que são de ferramentas e ações que eu utilizo em minhas consultorias e em minhas visitas nas operações para melhorá-las de uma forma rápida e eficiente, tá? O primeiro é um sistema que eu criei, que é um simulador de viabilidade de serviços opcionais. O que é isso? De forma bem rápida, e aqui vocês vão ter, eu vou dar para vocês esse sistema e ensinar como vocês utilizam. É um sistema que você tem uma rota, você já criou uma rota de entrega, de coleta, seja do que for. E aí, de última hora, entra uma nova entrega ou uma nova coleta. O quanto que isso vai impactar a sua rota? Será que aquela coleta que entrou, vamos dizer que entrou uma coleta e é um cliente muito importante, será que se a tua rota estiver muito apertada, muito restrita de tempo, não vai fazer com que uma outra coleta ou uma outra entrega não seja realizada? Qual que é o impacto financeiro disso? Qual que é o impacto reputacional? Esse sistema, você vai colocar os dados, ele já tem uma parametrização que você vai fazer de acordo com a sua operação, e aí, quando você tem uma entrega dessas, que é depois que a rota já está otimizada, quanto vale você adicionar uma entrega ou uma coleta a essa rota, tá? O meu outro bônus aqui é o meu kit de implementação. O que é esse kit de implementação? Eu tirei todo o curso, são muitas horas, são muitas aulas. Aí você pode me falar, Fábio, ok, eu vi tudo isso e agora como que eu coloco isso na prática? É justamente o meu kit de implementação FCM. Então esse kit vai te conduzir para uma estratégia para que você coloque em funcionamento, em operação, tudo que você aprendeu com o meu curso. Aí tem checklist de higienização de dados, template para definição de SLA trade-offs, matriz de objetivos para roteirização, checklist de modelagem de restrições, roteiro de auditoria de rota, plano de capacidade do dia, padrão de execução do motorista, template para ocorrências padronizadas, política de reentrega, relatório pós-rota e dashboards e KPIs. Por que dashboards e KPIs? Porque há muito tempo atrás surgiu uma febre de cursos de dashboards, que torres de controle está cheio de telas, cheio de dashboards com números que não fazem sentido. Você tem que saber exatamente o que medir. Eu já vi operações com 60, 70 KPIs, mas o que vai fazer diferença realmente lá no fundo são 3, 4 KPIs. Fábio, você está dizendo que então não importa medir tudo isso, se medir é importante? Não, é importante. Só que eu quero mostrar para vocês o que é mais importante de tudo isso. Gente, se tudo é urgência, então nada é urgente. E, por fim, meu último bônus aqui é meu bônus Quick Wins, é um checklist de ganhos rápidos. O que é isso? São ações para você implantar e você ter resultados na sua operação rapidamente, em 48 horas, 72 horas e 7 dias. Vai mudar 100% da tua operação? Não, não vai mudar 100% da operação, mas você vai colocar algumas ações em práticas para você já ver resultado real, palpável, tocável e econômico em 48 horas, em 72 horas e em 7 dias. Então, uma introdução ao checklist de ganhos rápidos, impacto em 42 horas, que eu foco em dados, impacto em 72 horas, foco em planejamento, e impacto em 7 dias, que eu foco em execução e controle. Perfeito. Tem mais um ponto que eu quero apresentar para vocês. Dentro do meu curso, tá? Dentro do FCM Routing Foundations, para quem estiver fazendo o curso, tá? A gente vai ter uma ação que o nome é Clínica de Rotas. São 4 encontros, tá? Para quem está fazendo o curso, e esses encontros são para quê? Para a gente se conversar ao vivo, não é gravado, e aí a gente vai trocar experiências. Vocês vão me enviar problemas que vocês têm, rotas com problemas, alguns exemplos, e eu vou analisar e vamos discutir como que podemos executar isso. Porque não adianta eu dar somente as informações para vocês. A gente tem que discutir na prática o que pode, como você pode utilizar toda essa informação, todo esse arcabouço de conhecimento que eu acabei de apresentar para vocês, como que você vai colocar na prática na sua realidade. Porque às vezes alguma informação aqui, novamente, depende do tipo de operação. Você vai ter que colocar isso para a sua realidade. Então, pessoal, esse é o primeiro curso do FCM Routing Academy, tá? O FCM Routing Foundations.
e eu espero que vocês gostem dele. Quem quiser fazer pode clicar aqui no link aqui abaixo e eu tenho certeza que você vai se aproveitar muito de toda essa informação que eu adquiri ao longo desses 10 anos de prática, de estudos e de práticas. Beleza? Muito obrigado até aqui e nos vemos nas nossas aulas.